E para a gente entender como está o comportamento da arroba nessa semana, como as indústrias estão saindo para as compras e também como os pecuaristas estão lidando nessa semana, a gente convidou aqui a Isabela Cavalcante. Ela é analista de pecuária da Grifato, já está aqui com a gente. Isabela, seja muito bem-vinda aqui ao nosso site. É sempre um prazer ter as informações da Grifato e você aqui também no nosso programa Pecuária e Mercado. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Certo. Isabela, já começo te perguntando, como estão os preços nessa semana, como as indústrias estão saindo às compras? A gente viu aí uma semana, na verdade a gente está vendo já agosto, um mês mais positivo do que julho, né? Mas essa última semana a gente viu um incremento gradual nas cotações. A primeira quinzena do mês tende a ter mais ímpeto, né, nas compras, um incremento mais expressivo nas cotações. E agora, já encaminhando ali na segunda quinzena, a gente chegando para um final do mês quase, né? A gente vê um incremento gradual, mas não podemos deixar de notar uma recuperação. A gente vê ali as escalas de abate, né, numa média nacional entre 7 a 8 dias úteis. Então, se a gente vê um comparativo com julho, né, com as últimas semanas ali, que foi realmente um mês mais difícil, a gente vê um encurtamento nas escalas, uma demanda interna boa e também um incremento nas cotações da arroba de forma gradual. Isabela, como a gente pode entender como que tá os preços e o mercado nos estados mais produtores? A gente tem visto diferença nos preços ofertados por São Paulo, Mato Grosso, Goiás? A gente vê algumas praças tendo ali um incremento maior nessas cotações da arroba, muito puxada também pelo mercado externo, né? Então a gente vê ali Mato Grosso, que está tendo um incremento mais significativo, então a gente vê ali uma recuperação num comparativo semanal de quase 2%, muito por conta de uma demanda externa mais aquecida. Então, essa última semana, os dados divulgados, né, foram exportadas 55 mil toneladas de carne bovina in natura, que é um bom número para uma segunda semana de agosto. Então, tem algumas praças pecuárias que têm sentido mais essa demanda externa, fazendo com que a recuperação da arroba seja mais significativa, como Mato Grosso do Sul. Certo. E agora, pensando para os próximos meses, você disse que teve aí uma melhora frente a julho. Para os próximos meses, a tendência é a arroba registrar novas valorizações e também te pontuo, como você vê o mercado já que a gente está entrando na segunda quinzena aí de agosto? Então, a segunda quinzena, eu acredito que a gente ainda vai conseguir ver sim essa melhora na cotação da arroba de forma mais lenta, né? Talvez algumas praças pecuárias sofram uma pequena desvalorização, mas o panorama seria mais de estabilidade mesmo para uma segunda quinzena de agosto. Agora, se a gente vê, olha, a longo prazo, para os próximos meses, tende sim a se manter firme a arroba, mas tomando ali cuidado com a oferta, porque vai sair os animais de confinamento, né? Pode ocasionar uma sobreoferta nos próximos meses e pressionando a cotação da arroba. Mas o panorama é que a gente espera uma firmeza para os próximos dias aí e talvez para os próximos meses. Você destacou aí com relação ao confinamento. Como está esse cenário? Como vocês têm visto? A gente tem, os pecuaristas estão investindo no confinamento. Como vocês estão vendo esse ano frente ao ano anterior? As intenções de confinamento desse ano estão superiores à do ano passado, então provavelmente a gente vai ver sim um maior número de animais confinados esse ano. A gente vê ali uma relação de troca para insumos também, né, muito favorável para o pecuarista para investir nessa parte dos insumos, da alimentação. Então, provavelmente a gente vai ver aí um maior número de animais confinados em 2025 do que em 2024. Certo, e com relação para o confinamento, pensando, os custos de produção do que vocês estão acompanhando tem sido mais favorável? E também pergunto para você na relação
do confinamento para categorias mais jovens. Como vocês estão vendo também? Sim, com a relação de custo, por conta dessa pressão dos insumos, né, que a gente andou vendo nos últimos meses, tem sido mais favorável para a questão do custo ali para o produtor, fazendo esse incentivo mesmo para os confinamentos, né? Em relação aos animais mais jovens, a gente vê também um incentivo para os próximos meses. Certo. Eu tenho visto, né, algumas pessoas têm me relatado sobre a questão do ágio, né, com relação ao boi magro, com relação ao bezerro, que está aí registrando novos patamares e que pode se intensificar ainda mais para o final do ano. Vocês também estão acompanhando esse cenário? Sim, a gente vê a reposição aí tendo uma valorização nos últimos meses. A gente vê uma relação de troca ali é, fa- favorecendo esse ágio e provavelmente com essa possível valorização do boi gordo nos próximos meses, a gente vai ver sim a reposição acompanhando, né, esse cenário e possivelmente esse ágio também aparecendo cada vez mais. Isabela, te pergunto, com relação a isso, qual, na opinião de vocês, qual é uma possibilidade de travamento, de custo, de hedge que vocês estão indicando para as pessoas, né, diante desse momento? Esse momento a gente vê mais uma precaução mesmo, né? A gente vê pegar ali a parte mais focar na estabilidade, né? Então a gente vê umas puts, umas calls em relação aos próximos meses, principalmente contratos de outubro, novembro. Certo. Hoje a gente também tem visto um preço da arroba trabalhando na B3, principalmente com ganhos, e esse cenário, esses preços, eles já estão sentindo essas boas expectativas para os próximos meses? A gente pode dizer assim que seja um dos fundamentos da B3? Sim, a gente vê um mercado futuro otimista. Hoje, e especificamente, ele abriu ali com algumas quedas, mas a gente viu que nas últimas semanas o mercado futuro ele tinha dado um grande incremento nos contratos e agora ele está voltando a ficar mais perto do fisco. Então, alguns contratos a gente vê um ágio de R$ 15 para arroba e até semana passada a gente estava vendo alguns com 20, R$ 25. Mas a gente, por mais que hoje tenha o mercado abrir um pouco em queda para os contratos futuros, a gente ainda vê um mercado futuro positivo para os próximos meses. Certo, a gente já falou de quase todos os cenários, mas queria abordar com você com relação ao consumo doméstico. Como você vê aí, como vai se encaminhar o consumo, se a gente vai ter uma boa absorção aí, principalmente da demanda pela carne bovina? O atacado tem mostrado reações bem positivas durante esse mês, por mais que a gente já esteja numa segunda quinzena de agosto, que normalmente é um consumo mais moderado, a gente viu incrementos na carcaça casada bovina, tanto para dianteiro quanto para traseiro. Normalmente, os cortes de dianteiro têm um incremento um pouco mais expressivo do que o de traseiro, por serem mais acessíveis para a população, mas a gente vê um consumo, um mercado doméstico animado ainda numa segunda quinzena de forma um pouco mais lenta do que numa primeira quinzena que foi impulsionada aí pelo dia de comemoração dos Dias dos Pais, mas mesmo assim a gente ainda vê um incremento no atacado relacionado à carcaça bovina. Certo. Bom, Isabela, eu agradeço aqui a sua participação. É sempre uma honra ter vocês da Grifato conversando com a gente. E claro que eu convido você a voltar mais vezes aqui no nosso site. Muito obrigada, até a próxima. Até. Bom, você acompanhou a entrevista com a Isabela Cavalcante, ela que é analista de pecuária da Agrifato. Ela apontou aí que os preços registraram novas valorizações, principalmente em algumas praças em que tem registrado valorizações mais intensas aí devido às exportações de carne bovina. Ela também reportou aí que a intenção de confinamento teve um avanço e também que os custos aí estão mais controlados nesse ano, que tem favorecido, e ela apontou que com relação aos preços do bezerro estão registrando ganhos e a gente tem acompanhado isso muito em função dos preços do boi gordo que
com certeza pode se refletir aí em um ganho, em um avanço dos preços da arroba lá na frente.